Segui você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos para a nossa aula número 5, nosso quinto encontro sobre leitura. Né? Aula 5, a interpretação e a crítica. Né? Então, nós vimos a conotação, a denotação, que era simplesmente você entender, ler as palavras, o que elas estão dizendo, buscar encadeamento lógico do texto. E agora nós vamos para a interpretação e a crítica, que vai ajudar a melhorar um pouco o nosso entendimento sobre a denotação. Né? É o segundo nível da leitura racional. E nesse momento, o que estamos fazendo é procurando significados não explícitos, escondidos, ou seja, significados conotativos ou figurados. Aquelas palavras que podem estar dizendo outras coisas, porque trazem por trás de si uma realidade implícita, um sentido implícito, né? O conotativo, o figurado. Né? Então, eu faço a denotação e aí eu começo a questionar, né, algumas outras situações do texto e percebo que eu vou abrindo em círculos concêntricos. Comecei com a denotação, aí eu vejo o que o autor quer mostrar ou demonstrar com este texto. Como as ideias apresentadas e o ponto de vista assumido se ligam à época da produção do texto. Então, olha, eu preciso entender que um texto ele está preso a uma realidade de tempo e espaço. Então, quem produz esse texto produziu dentro de um tempo e de espaço. Portanto, a forma de escrever o discurso tem que estar em consonância com esta realidade. Qual a relação do texto com o seu atual contexto histórico, né, e social? Quais os valores que aparecem? É interessante, por exemplo, em épocas passadas, você falava bagulho, era qualquer coisa que não tivesse sentido nenhum. Era desprezível, né? Bagulho era algo sem muita valoração. Hoje, entre os jovens, bagulho já tem um outro significado. Então, o jovem escrever, olha, eu estava com um bagulho na mão, é muito diferente do que um autor da década de 40 escrevendo um livro, falando assim, e o rapaz ia com bagulhos na mão. Estamos falando de realidades totalmente distintas. Então, a interpretação, esse conotativo, ele precisa buscar o contexto de produção. Né? Enfim, é nesse nível que vamos analisar mais a fundo os diversos elementos que compõem o texto, examinando as relações que eles mantêm entre si e como cada um influencia no outro. É nesse nível também que cruzamos as ideias e valores presentes no texto com a situação histórica e social da época em que foi escrito. Né? E aquilo que eu estava falando agora há pouco, o texto ele está preso a uma realidade espaço-temporal. Né? E é nesse momento da leitura crítica que eu vou perceber isso. Né? Às vezes, até com a biografia do autor. Então, quem era o autor? Né? Ora, por que ele falava isso? Quer dizer, qual é a leitura que esse personagem tem da realidade que ele convive? Né? É estreita? É ampla? Né? Avaliamos o grau de novidade que ele apresentou até então. Né? E aí, o terceiro nível, passamos da crítica para o terceiro nível, que é da leitura racional, que é a crítica. Né? Não a crítica gratuita, baseada em gosto, gostei ou não gostei. Não, não é nada disso. Tá? Não é baseada nessa opinião. É uma crítica subjetiva, não é uma crítica subjetiva, mas aquela que surge do nosso entendimento da proposta do próprio texto. Eu posso não gostar de um texto, mas eu posso fazer uma análise, uma crítica, tá? Pertinente, da pertinência ou não daquele texto, certo? Então tá aqui a crítica, tá? Então, a primeira coisa que eu posso estar observando, a clareza nas ideias. Ele é claro. Né? Quando eu vou fazer a leitura
a interpretação, partindo lá já da conotação, eu consigo perceber a clareza das ideias, a originalidade, a objetividade, as contribuições e a coerência. Né? Então, não é fazer crítica, eu não gostei. Né? Como a gente vê sempre, eu não gostei, foi assistir filme tal, não gostei. Não gostei por quê? Ele não era claro? Original? Não foi objetivo? Não trouxe contribuições? Não era coerente? Né? Então, o fato de ser uma crítica vai por além do eu gosto ou não gosto. Trata-se de uma crítica objetiva, que não depende do nosso gosto e que está fundamentada em aspectos do próprio texto. É no texto que eu vou fazer a crítica, a partir do texto, com o texto. Certo? Não é necessariamente uma crítica negativa, pois permite apontar também os pontos positivos do texto. Ao chegar a esse ponto da leitura, teremos completado a análise do texto. A gente já leu esse texto, já analisou, e agora estamos fazendo essa crítica, né? Do que ele trata, quais problemas enfocados, né? Qual foi o enfoque, com que ponto de vista o assunto foi tratado, o autor foi coerente ao expor suas ideias, qual a contribuição dentro da área. Né? A partir desse momento, podemos dizer se o texto é bom, ruim ou médio, independente de termos gostado dele ou não. É importante frisar que as críticas feitas por pessoas diferentes podem ser divergentes. Lembra que a gente viu lá no início que pessoas diferentes, né, atribuem significados diferentes. Esse fato é positivo, pois a diversidade aguça a nossa curiosidade e nos permite perceber aspectos do texto que não tinha sido notado. Né? Hoje está tão na moda essa questão dos contrários, né? Então a tese e a antítese, a gente esquece de fazer a síntese. Né? Não tem que ser o meu ponto de vista, nem o ponto de vista do outro, mas o que existe em comum nesses pontos de vista. O bom de sermos seres polares, né, é que a gente tem um polo, outro polo, mas a possibilidade de encaminhar para o outro, né? Para um terceiro. Então, por hoje é só, tá? A gente se vê no próximo encontro para finalizar essa questão da leitura racional. Obrigado e até lá. Só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça num canto qualquer.